Olá pessoal, dando continuidade à nossa oficina intitulada Pintura Fluida, Colorindo com Química e Arte, agora nós entramos nos nossos últimos vídeos, sendo que este eu vou abordar um pouquinho dos conceitos químicos envolvidos nos processos. Né? São vários os conceitos que a gente poderia entrar e trabalhar de uma forma mais interdisciplinar entre a química e a arte, né? Entre as ciências e a arte, como a gente já vinha apresentando para vocês, então eu vou pegar um desses assuntos e vou abordar para que o vídeo não fique muito extenso. Lembrando que é uma abordagem bastante superficial, né? É de um tópico que nós trabalhamos no ensino médio, mas como eu já falei anteriormente, é uma explanação, né, bem rápida, justamente por causa do tempo e para que o vídeo não se torne muito extenso e cansativo. Certo? Então, o tópico que eu vou abordar hoje é sobre o processo de evaporação que a gente pode abordar no processo dessa pintura fluida. Então, pessoal, aqui eu trouxe um esquema que ele ilustra os processos de mudanças de estado físico da matéria. Tá? Ele já é um esquema bem conhecido e eu trouxe como exemplo a água, que é um dos componentes da pintura fluida. Então, aqui eu tenho, né, a mudança do estado sólido para o líquido num processo chamado de fusão, do líquido para o gasoso num processo chamado de evaporação, que é o processo que nos interessa nesse momento, que ele acontece, né, na pintura fluida. Eu tenho aqui a mudança do gasoso para um líquido num processo de condensação e do líquido para o sólido num processo de solidificação. E todos esses processos eles envolvem o quê? Né? Perda e ganho de energia. Então eu tenho aqui estados de menor energia e estados de maior energia, tá? No processo de resfriamento ou de aquecimento. Então, por exemplo, aqui o sólido, né? Um cubo de gelo, ele tem um estado de menor energia, onde as moléculas de água elas encontram-se num estado de movimento muito menor, né? Seu movimento menor, seu estado de energia menor. O líquido, gente, nós temos um processo intermediário, né, de movimento. No que ele se difere do estado sólido? Né? No seu formato, ele acaba adquirindo o formato do recipiente que ele se encontra. Por exemplo, se eu transferir de um copo para um jarro, a água ela vai adquirir o formato do recipiente que ela se encontra, já o que não acontece com o gelo, ele tem o seu formato próprio justamente por esse estado de menor energia. O líquido ele tem o estado intermediário de energia, ou seja, de movimento das suas moléculas de água. Né? Elas têm um determinado movimento, mas não tão grande quanto o gás. Tá? O estado gasoso ele apresenta um estado de maior energia. Então elas apresentam um grande movimento, essas moléculas. E é isso que confere o quê? A característica de um gás. Ele também adquire o formato do recipiente que ele se encontra e se ele está livre ao meio ambiente, ele tende a se espalhar. Tá? Então nós temos aqui estados de maior e menor energia, bem como estados de movimento das moléculas, certo? Então isso é uma característica bastante importante que nós temos que se atentar para compreender o processo que acontece lá na nossa pintura fluida. E esse é um dos vínculos que nós podemos usar para trabalhar esses conceitos químicos relacionados à pintura fluida, certo? Aqui eu trouxe uma citação de Russell, tá, que é um autor da área da química, onde ele diz o seguinte: quando um líquido evapora, as moléculas na superfície são forçadas a sair e deixar o líquido se o movimento adquirido por estas for suficiente para contrapor-se à atração exercida pelas moléculas vizinhas. Num dado instante, uma certa fração de moléculas na superfície adquire a mínima energia cinética necessária para vencer as forças intermoleculares, escapando do líquido. A evaporação consiste na perda destas moléculas se movimentando mais rapidamente. Então, o que ele quer dizer?
que à medida que essas moléculas que estão mais na superfície do líquido, elas adquirem uma energia cinética, ou seja, um movimento maior, elas tendem a escapar para o meio ambiente, ou seja, elas evaporam, passam do estado líquido, daquele estado intermediário de movimento, de energia, para um estado de maior movimento e maior energia, ou seja, elas evaporam, tendem a escapar. O que acontece? Ali no líquido, nós temos algumas forças intermoleculares, ou seja, as moléculas acabam atraindo umas às outras, o que mantém, né, elas no formato líquido. A partir do momento que as moléculas mais da superfície adquirem esta força, né, esse maior movimento, elas conseguem escapar das forças intermoleculares. Ou seja, o movimento dela é maior do que essa força que as suas moléculas vizinhas exercem. E ela tende a escapar para o ambiente, ou seja, elas tendem a evaporar. E esse é um conceito bastante importante para nós compreendermos alguns comportamentos que acontecem na pintura fluida, que é algo que eu vou apresentar a seguir para vocês. Agora pensando no que eu expliquei até o momento, né, sobre passar do estado de energia intermediária, ali do estado líquido, para um estado de maior energia, né, um estado gasoso, né, de maior movimento. Fica mais fácil de nós compreendermos alguns comportamentos da pintura fluida, certo? Por que isso ocorre, como isso ocorre. E é o exemplo que eu trouxe aqui, é um dos exemplos que a gente pode abordar, que a gente pode discutir, certo? Então aqui eu trouxe uma representação do que seria a pintura fluida, lógico, fora de uma escala, né? Só para que fique mais fácil nós compreendermos. Aqui seria a base da pintura, né? Onde nós colocamos lá a primeira camada de tinta branca, e aqui seria todas as camadas que são colocadas no copo e depois são vertidas sobre o suporte e dão todo o processo da pintura fluida, né? E aqui, simbolicamente, eu trouxe o quê? Né, esses círculos azuis seriam a água presente no sistema, né, na nossa pintura fluida. E como que eu forneço, né, uma energia para que essa água ela passe de um estado intermediário ali de energia, de movimento, para um estado de maior energia? Ou, né, são várias maneiras, mas o que nós utilizamos aqui na pintura fluida é o maçarico, né? Como já foi mostrado nos vídeos, né, a fonte de energia para que a água passe desse estado intermediário de energia para um estado de maior energia, rompa suas ligações intermoleculares e consiga evaporar, é o maçarico. Então, o maçarico ele fornece uma grande quantidade de calor e faz com que a água ela evapore, certo? De uma maneira muito rápida. Então, eu trouxe esquematicamente aqui, né, um maçarico. E o que acontece? Ao eu aproximar esse maçarico da pintura fluida, eu acabo encontrando que regiões que têm uma certa quantidade de água e esse calor fornecido pelo maçarico, né, ele fornece a energia necessária para que as moléculas de água elas adquiram, né, essa energia cinética e rompam as barreiras intermoleculares, passando do estado líquido para o estado gasoso, um estado de maior energia, certo? E eu já mostrei em outros vídeos qual que é o efeito, mas a seguir eu vou mostrar para vocês, então, esse comportamento que acontece pelo processo de evaporação, que é o quê? Nós fornecermos maior energia para que a água se comporte dessa maneira, tá? Lembrando que aqui a nossa fonte de energia, no caso, é o maçarico. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo do que nós estávamos discutindo até o momento, né? Então, eu trouxe, né, ampliado esta região para que a gente pudesse observar, né? Então, se nós pegarmos aqui essas formações mais circulares, esses círculos brancos, né? Tanto aqui quanto aqui e aqui, eles não se encontravam presentes no início, né? Logo após que eu virei o copinho com as tintas, né, nós não encontrávamos essas regiões com esses pequenos formatos circulares, né? Eles surgiram após eu fazer o que? A passagem do maçarico sobre a pintura,
né? Então, ocorreu o quê? Ocorreu todo esse processo de evaporação da água que eu estava explicando até então, né? Onde a água ela rompeu com as suas forças intermoleculares e conseguiu, né, sair para a região exterior ao líquido, né, no formato de vapor. Por que eu mencionei que isso pode acontecer em algumas regiões da pintura e não em todas, né, no slide passado? Porque ao passar a gente observa que não é todo local que ocorre. Por exemplo, nesta região mais amarelada, né, ao passar o maçarico ele não acabou aparecendo esses formatos circulares. E por que isso acontece? Né? São regiões onde nós temos água mais concentrada, então ele pode, né, também ter a ver com a espessura da tinta, né, da camada, né? Nós podemos ter uma região em que a água tá mais, ela interagiu mais com a tinta, e esses pequenos círculos eles não ficam tão visíveis. Nós podemos ter outras regiões onde temos um acúmulo maior da água e por isso ocorre, né, a formação desses círculos. Então, essa é uma das possibilidades de trabalho, né, de conceitos da química associado à pintura. Então, a gente pode notar o quê? Que eu posso explicar muito dos fenômenos que acontecem dentro da pintura fluida com alguns conceitos químicos que eu trabalho dentro da sala de aula. Então fica muito mais fácil compreender o porquê que acontece, né, quando eu passo o maçarico em cima da minha pintura fluida, por que aparecem essas regiões, esses pequenos círculos nesse determinado momento, né? O aluno ele tem uma compreensão do todo o processo, né? Lógico, dentro de um contexto já numa disciplina estruturada, isso se torna muito mais fácil, né? Aqui foi uma pequena abordagem muito superficial, mas esse é um dos tópicos que podem ser trabalhados, né? São N os tópicos que podem ser trabalhados relacionados à química e essa técnica da pintura fluida. Né? Outro ponto de destaque que eu acabei não mencionando em outros vídeos é que nós fizemos vários testes, né? Com quantidades diferentes de água, quantidades diferentes de tinta, de cola, diferentes tipos de óleo, até chegar a uma combinação mais ideal. Porque a ideia é o quê? Que essa pintura ela possa ser algo que seja feito em sala de aula, seja prático. Né? Então não adianta eu pegar um óleo muito específico, uma quantidade exagerada, uma quantidade muito grande, senão vai ser algo reprodutível. E ele serve também como um veículo para os alunos se habituarem ao quê? A certos equipamentos, a certas vidarias do laboratório. Né? Então eu consigo trabalhar com algumas medidas. Né? Um dos processos que a gente fez de estudo envolvia muito, né, quantidades mais exatas de tinta, de cola, então eu consigo trabalhar outros conceitos práticos também, né, para fazer, quem sabe, um processo de inicialização laboratorial, por exemplo, né, num contexto muito diferente, mas que vai servir para que os alunos tenham uma compreensão, né, de alguns processos também. Então, gostaria de deixar aqui meu muito obrigado para vocês novamente e até o próximo vídeo.